a sua família esteja bem, que os seus amigos, os seus familiares, que eles estejam bem, que eles possam estar com saúde. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma situação difícil. E eu quero desejar uma boa noite a você, de onde quer que você esteja, neste momento, assistindo, participando conosco deste culto de adoração, deste culto de louvor ao nosso Deus. Agradeço ao Rafa aqui por ter conduzido esse momento de louvores, nos preparando para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Agradeço também um convite que me foi feito pelo Décio para estar aqui nesta noite, e que todos nós possamos, nesses momentos, realmente ouvir Deus falando conosco. Que nada impeça você de compreender o que Deus quer lhe dizer nesse momento, através aqui dessa mensagem que nós vamos compartilhar com todos vocês. E aproveite também para compartilhar. Se você está aí na sua casa ou em qualquer lugar do Brasil, aí, quem sabe até do mundo, compartilhe o canal do YouTube aqui da Igreja do Boa Vista. Aí estamos aqui em Curitiba. Ative lá, se inscreva, ative lá o sininho para que você receba as notificações e compartilhe aí com seus amigos também. Temos preparado bastante conteúdo relevante da Palavra de Deus e diversos temas musicais para que realmente você possa, durante esse tempo e esses momentos de pandemia, também participar e sentir a presença de Deus na sua casa, em qualquer lugar onde você esteja, participando conosco aqui das nossas transmissões. Muito bem, eu queria nessa noite meditar com vocês em algo que para mim é muito intrigante e ao mesmo tempo algo que me deixa assim fascinado, que é entender e pensar e meditar na estratégia divina. Para quê? Na estratégia divina para nos salvar, na estratégia divina para se revelar para cada um de nós, respeitando as nossas diferenças, respeitando a nossa individualidade. Qual estratégia que Deus usa para nos alcançar? E por que Ele usa essa estratégia em particular? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou a sua Bíblia aí digital, não importa. Abra a sua Bíblia e leia comigo o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 20, e nós vamos ler aqui o verso 21. Então, Evangelho de João, e vamos ler aí então o verso 21. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus tinha ressuscitado, tinha então aparecido para algumas pessoas. Então aqui nesse momento, nesse episódio, ele está ali conversando com os discípulos. E então, dentre muitas coisas que Jesus falou para os discípulos, ele então reforçou para eles o chamado de discipular, o chamado de pregar o Evangelho, o chamado de compartilhar, o chamado de influenciar, o chamado de usar os seus dons e os seus talentos para pregar o Evangelho, para mostrar quem é Deus e para influenciar pessoas no caminho da verdade. E Deus então diz assim: pois assim como o Pai me enviou, então eu também envio vocês. E isso já nos mostra um pouquinho a estratégia divina
para alcançar e para salvar o ser humano. O que é uma estratégia? E aqui eu não vou querer usar das falas daquele filme, onde ali, né, o capitão ali falava estratégia, o que é estratégia, mas eu tenho que comentar um pouquinho com vocês, um pouquinho do conceito. Então eu fui pesquisar, e aí um conjunto de ações que são tomadas para alcançar um determinado fim é uma das definições. É um processo selecionado através do qual se espera alcançar, se espera obter um estado futuro, um objetivo proposto. E aí vem do termo grego, estrategos, stratos, exército, mais ago, liderança. E originalmente essa palavra aplicada no seu contexto original, ela caracterizava a arte do general, que deixou ou que deixava a frente de batalha para estar à distância, quem sabe lá em cima, numa colina, onde ele podia então ter uma boa visão para observar o campo de batalha, lá embaixo. E então decidir melhor a posição, decidir melhor o conjunto de ações para vencer aquela batalha. Então, é bem interessante essa contextualização do uso da palavra estratégia. E quando eu comparo isso já um pouquinho com a estratégia divina, eu já começo a ver algumas diferenças. Se você parar para refletir comigo, você vai perceber que Deus ele não ficou no céu. Deus ele não ficou numa colina, com uma boa visão do campo de batalha. Deus, ele veio à terra. Ele veio no campo de batalha para lutar pessoalmente e vencer onde nós nunca poderíamos vencer após o pecado. Deus enviou Jesus. A estratégia de Deus para resgatar o homem numa visão talvez aqui bastante simplificada, ela poderia ser dividida em duas partes. E eu gostaria de ler com você a parte divina. Vamos lá para o livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, e nós vamos do verso 18 e 19 do capítulo 1, 18 a 20, melhor dizendo. Então, primeira carta a Pedro, vamos ler aqui no capítulo 1, versos 18 a 20. Vamos entender aqui, então, a estratégia divina e a parte divina dessa estratégia, porque também tem a parte humana dentro da estratégia divina. Leio aqui o seguinte, então, verso 18, capítulo 1, primeira carta a Pedro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de cada um de nós. Por amor de cada um de nós. Essa é a parte divina. Essa é a parte divina da estratégia para resgatar o homem, o ser humano, do pecado, da consequência do pecado, da morte eterna, para nos redimir. Mas tem a parte divina, ou melhor, a parte humana. Vimos aqui a parte divina. Poderíamos até acrescentar Efésios. Abra aí sua Bíblia. Em Efésios, volte um pouquinho, Gálatas, Efésios, capítulo 1 de Efésios, e vamos ler aqui o verso 4.
Efésios capítulo 1, verso 4. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, seja ela Bíblia em papel, física, virtual, wherever. Vamos lá, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E aí o verso 5, complementando até, ou continuando ainda, deixa mais claro: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa é a parte divina da estratégia de Deus para resgatar o ser humano. Mas vamos lá para Mateus. Vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E vamos ver aqui então agora a parte humana da estratégia divina para redimir, para resgatar o ser humano. É verdade que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para nos salvar. Não precisamos de mais nada. E somos salvos única e exclusivamente através da morte, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não é dom de nenhum de nós, mas de Cristo Jesus, mediante Cristo Jesus. Nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus. Isso é de graça para nós. Mas temos uma parte a desempenhar na estratégia divina para alcançar e resgatar o ser humano. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler aqui esses versos. Ide, portanto, fazei discípulos, onde? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão. E essa é a parte humana na estratégia divina de resgatar o ser humano, de resgatar você, de me resgatar, de nos redimir. E isso me intriga demais, porque Deus escolheu usar pessoas para influenciar pessoas, principalmente no que diz respeito à salvação. Mas Deus, ele na sua onisciência, ele sabe e ele entende o porquê. E nessa noite eu gostaria de, na sequência, levar você aqui num crescente, para que consigamos fundamentar, contextualizar todo esse plano de fundo da estratégia divina e conseguimos entender qual é o nosso papel de fato e por que isso faz toda a diferença, não para Deus, mas para nós. Bom, eu queria então relembrar algumas coisas muito interessantes. Deus escolheu através de Abraão, e Deus disse a Abraão: eu vou te escolher, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus então disse: eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. E depois Abraão teve um filho, e desse filho vem lá, e o povo de Israel, Jacó, e o povo de Israel, Isaac e Jacó, povo de Israel. E Deus escolheu então um povo. E esse povo, em determinado momento da história, esse povo que antes era orientado, conduzido diretamente por Deus, ele olha em sua volta, e esse povo chega e diz assim para Samuel, que era o juiz da época, então, ele diz assim: nós queremos um rei, porque as pessoas aqui em volta, os outros reinos, os outros povos, todos têm a figura de um rei como líder. Então nós queremos ter também um rei, um líder.
e rejeitam a Deus assim, Deus conversa com Samuel, Deus orienta e diz todas as consequências de se ter um rei, impostos, escravidão e um monte de outras coisas, e o povo ainda assim olha para Samuel e fala assim, Samuel, nós queremos, ainda assim nós queremos. E começa então a história de reis em Israel. E o fato é que em determinado momento depois de Salomão, o filho de Salomão assume o trono e tem um problema ali. Estou aqui resumindo o máximo, porque esse não é o foco do tema, mas é só para você se situar. Então, 10 tribos, elas então se desassociam de Roboão, 2 tribos ficam ali então com Roboão, com sede em Jerusalém, Judá, e então essas outras 10 com Jeroboão ali em Samaria, depois fica ali naquela região, junto com essas 10 tribos. Então temos essa divisão do reino que fica então, reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. O fato é, na história dessa divisão, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, houveram 20 reis. No caso dos reis do norte de Israel, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos. E nós temos vários relatos. E o que eu acho mais interessante é que, se você abrir sua Bíblia aí comigo, eu vou ler aqui só um dos versos, eu vou deixar os outros aqui como referência, mas para que você entenda o que eu estou querendo dizer nessa noite. 1 Reis, capítulo 16. Eu poderia ler muitos outros versos, poderia ler 1 Reis 12, 28 a 31, 15, 26, 15, 34, mas eu vou ler apenas 2 aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos ler aqui o 15 e 34 primeiro. 1 Reis 15, 34. Diz aqui o seguinte, está falando do rei Tisa, reinou 24 anos, ou melhor, o rei Asa. No 3º ano do rei Asa, rei de Judá, no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, ele começou a reinar sobre Israel, reino do norte. Em Tirza é uma cidade, e ele reinou 24 anos. Fez o que era mal, verso 34. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no seu pecado, o qual fizera Israel pecar. E assim vai se repetindo. Capítulo 16, aqui, de 18 a 20. Capítulo 16, 18 a 20. Lemos aqui o seguinte. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si. E morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar Israel. E assim vai. Muitos reis, 20 reis, e todos eles, no reino do norte, faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e também faziam o povo pecar. Faziam o povo pecar. E é aqui que eu chamo a atenção de vocês. Prestem atenção, faziam o povo pecar. Líderes que faziam o povo pecar. Pecavam e faziam o povo pecar, porque influenciavam o povo. Já no reino do sul, Judá, então também 20 reis, e apenas 7 desses 20 foram fiéis a Deus e influenciaram positivamente o povo. E aí nós lemos aqui em 1 Reis também, voltando ali no capítulo 15, 1 Reis capítulo 15, então nós vamos ler ali no verso 11. Olha que interessante o contraste. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Reino do norte,
como Jeroboão, seu pai, entre aspas. Reino de Judá, como Davi, seu pai. Fazia o que era bem e o povo obedecia e era fiel a Deus. Povo do norte, as tribos do norte, faziam o que era mal, o líder fazia o que era mal, o rei fazia o que era mal e influenciava o povo a fazer o que era mal, ladeira abaixo. Influenciadores, líderes. Muito bem. Eu queria compartilhar com você alguns pensamentos, então, sobre liderança, já que vimos 20 líderes, ou melhor, 40, e só 7 deles fizeram o que era bom e influenciaram positivamente o povo. Liderança é ação e não posição, diz aqui Donald McGaynell. Ele foi um advogado executivo e líder que conquistou seu espaço na indústria da televisão e do rádio. A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de fazer. E esse aqui eu achei bem interessante. A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que elas não querem fazer e elas gostem de o fazer. Harry Truman. Ele foi o 33º presidente dos Estados Unidos da América. É difícil liderar uma cavalaria se você não sabe montar a cavalo. Adlai Stevenson foi um advogado, foi um político americano filiado no Partido Democrata e foi embaixador dos Estados Unidos foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E um último pensamento que eu queria compartilhar com você, bem interessante sobre liderança. Não há pelotões fracos, apenas líderes fracos. E esse pensamento é do general William Greig. Ele comandou o Comando Aéreo Tático da Força Aérea dos Estados Unidos de 1978 a 1984. Na introdução de um livro chamado Como se tornar um líder servidor, de James C. Hunter, que também escreveu Monge Executivo. Monge Executivo? Acho que é esse o nome, né? Monge Executivo. É muito bom esses 2 livros. E ele, então, apresenta um cenário interessante sobre a questão de liderança. E ele diz o seguinte: 3 em cada 4 empresas americanas, elas gastam todos os anos aproximadamente 15 bilhões de dólares em treinamentos com desenvolvimento e consultoria para suas equipes de liderança, para os seus líderes. Mas, infelizmente, apenas 90%, mas infelizmente 90% do que é gasto mostra ser um desperdício de tempo e dinheiro. Pois as pesquisas elas evidenciam que menos de 10% de todos esses líderes mudam de fato o seu comportamento em função dos seus treinamentos, dessas capacitações. Que coisa triste. Muito dinheiro, 15 bilhões de dólares, e só 10% de fato assimila, compreende e pratica. E acaba tendo bons resultados, influenciando outras pessoas. E James C. Hunter, ele diz: eu já conheci muitos donos de prestigiados MBAs que foram capacitados para administrar, mas incapazes de liderar. E James me chamou muita atenção quando colocou dessa maneira, porque existe uma diferença muito grande entre ser um administrador e ser um líder influenciador da maneira correta, de maneira positiva. E estudos realizados pelo Instituto Gallup apontam que mais de 2/3 das pessoas pedem demissão de seus chefes, de seus líderes, e não das suas empresas, e não das empresas. Isso também me chamou muita atenção.
Liderança e influência possuem uma relação muito forte, muito próxima. Mas o que significa influenciar? Segundo Simon Hill, influenciar significa ouvir, compreender, orientar e principalmente dar o exemplo. A arte de influenciar pessoas. 2012. O influenciador é alguém que acaba interferindo diretamente no cotidiano de outra pessoa, fazendo com que ela mude. Perceba? Interferindo diariamente ou diretamente no modo de vida da pessoa, fazendo com que ela mude as suas atitudes, comportamentos e ideias, mediante o exemplo. O fato é que, para o bem ou para o mal, influenciamos. Você influencia e você é influenciado. Para o bem ou para o mal. O fato é que essa é a grande verdade. E sabe quanto tempo que você influencia e é influenciado para o bem ou para o mal? O tempo todo. O tempo todo. O poder da influência. Você já ouviu falar em digital influencers? Isso é um tema, ou influenciadores digitais. Isso hoje cresceu, explodiu com a internet e tem alcançado proporções inimagináveis. Digital influencers. E tem retornado assim um salário muito interessante, principalmente em épocas de pandemia. Ser um digital influencer é algo que pode garantir tranquilamente aí, as condições de uma pessoa. Mas a que preço? Você percebe que esses digitais influencers ou influenciadores digitais, eles são personalidades que usam o Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok e muitas outras mídias sociais. Preste bem atenção, para mudar a maneira de pensar, de consumir e de viver das pessoas. De acordo com a plataforma Emarcis, já havia mais de 3,2 bilhões de pessoas usando pelo menos uma mídia social. Isso representa 42% da população mundial. Ou seja, existe um mercado gigantesco para se explorar as mídias sociais. 3,2 bilhões e crescendo de pessoas. E de acordo com o eMarketer do Brasil, as pessoas passam em média, nós passamos em média 3 horas e 40 minutos nas mídias sociais por dia. 3,4 horas. 3,40. 3 horas e 40 minutos por dia. Isso é mais do que a gente gasta tempo para comer e para beber ou para fazer muitas outras coisas durante o dia. É muita coisa. Isso é assustador. Eu trouxe aqui uma relação, rapidamente, só para vocês entenderem esse contexto de influência. Líderes que influenciam. Hoje, no Twitter, as contas com mais seguidores no mundo, até maio de 2020. Barack Obama, 118 milhões de pessoas. Justin Bieber, segundo aqui, 111. Katy Perry,
uma cantora, 108,5. Rihanna, outra cantora. Taylor Swift, 86 milhões. 96 milhões. Cristiano Ronaldo, 85 milhões. Lady Gaga, 81 milhões. Donald Trump, 80 milhões. Ellen Show, The Ellen Show, 80 milhões. E Ariana Grande, 74 milhões. Isso no Twitter. Agora, até dezembro de 2020, no Instagram, Cristiano Ronaldo, 243 milhões de seguidores. Já mudou, né? Eu peguei essa referência hoje no site Statista, mas com certeza esse número aqui é muito dinâmico. E os líderes aqui vão se alternando. Ariana Grande estava aqui com 208, e por aí vai. Ela está em primeiro. Eu nem sei quem é, depois eu tenho que dar uma olhada para saber quem é. A cantora, né? Eu não conheço. Olha aí, eu estou por fora, eu preciso me atualizar. Eu vi aqui o número, mas eu não sabia quem era a pessoa. Bom, Diane Johnson, o The Rock, está aqui, com 205 milhões. Kyle Jenner. Kyle? Mulher, né? Aí, ó. O Augusto está me ajudando aqui, gente. Ele conhece aqui as pessoas. Selena Gomez, 195. Kim Kardashian West, também está aqui, 192 milhões. Lionel Messi, 166. Beyoncé e Justin Bieber, também. Você vê que os nomes que estão no Twitter, consequentemente, também estão aqui no Instagram. Muita gente, que essas pessoas estão influenciando. Bom, eu comentei para você no começo que Deus ele disse para Abraão: sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma bênção para abençoar, para influenciar, para transformar a vida das pessoas. A proposta de Deus para Abraão é também para nós. Deus, ele também deseja que nós façamos a mesma, ou tenhamos a mesma função do povo de Israel. Que nós sejamos influenciadores. Porque, de fato, a nossa natureza, a natureza humana, ela é de seres que são influenciadores, que são influenciáveis. E eu peguei aqui na matéria da Revista Adventista do mês passado, uma matéria de capa. Essa matéria de capa, ela fala exatamente sobre essa linha, influência digital, está aqui como referência. E nessa matéria existe aqui um estudo de cientistas sociais, que eles indicam então 3 fatores que fazem com que, o que justificam o fato de o ser humano ser influenciável, por natureza. E eles colocam, então, esses 3 fatores para que as pessoas se coloquem sob a influência de outras. E, então, esses 3 fatores são a racionalidade individual. O que é a racionalidade individual, segundo esses cientistas sociais? Eles dizem que é a percepção de que seguir a opinião de alguém é o correto a se fazer. Essa é a racionalidade individual. Nós temos essa racionalidade individual. Nós entendemos que seguir alguém, a opinião de alguém, é o certo a fazer. Nós temos o segundo fator, que é a reputação social. Segundo fator. Reputação social. Vamos entender melhor isso. Segundo aqui os cientistas sociais, eles dizem que a preocupação com a sua posição entre os seus amigos, colegas e conhecidos. Sabe aquela questão da aceitação? Sabe aquela questão de querer fazer parte? É a reputação social.
E a terceira, afinidade e admiração. Afinidade e admiração. Um vínculo profundo entre pessoas que faz um querer seguir a opinião e o exemplo do outro. E para isso nós podemos chamar também, eu coloquei aqui na minha visão, relacionamento. Quando se tem um relacionamento muito forte, muito profundo, com pessoas com quem você tem afinidade e, consequentemente, admira, então você segue o que essa pessoa diz. Você quer seguir o exemplo dela. Milhões e milhões de influenciadores nos nossos dias. Infelizmente, nós podemos ver que muitos deles não influenciam para nada que é bom, para nada que tenha a ver com a minha e com a sua salvação. Dentro do que nós deveríamos nos propor a fazer dentro da parte humana na estratégia divina. A parte de Deus foi cumprida. Jesus veio a este mundo e ele morreu na cruz do Calvário. E isso é suficiente para nos salvar. Mas a parte humana é nós nos influenciarmos positivamente no caminho da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos ser influenciadores espirituais. Devemos contribuir com a salvação das pessoas. E isso me intriga muito. Porque Deus poderia ter mandado anjos. Ele poderia ter feito qualquer outra abordagem dentro da sua estratégia. Ele poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas a fim de... E aqui é o ponto alto que eu queria deixar já indo aqui para o final. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. A fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas, pessoas redimidas por seu sacrifício, pelo sacrifício de Cristo. Devemos tomar parte, então, em seus labores para a redenção dessas pessoas. Por que Deus escolheu essa estratégia? Para que nós possamos desenvolver caráter igual ao dele. Para que nós possamos partilhar da alegria de Cristo. Que alegria é essa? De ver pessoas serem transformadas. De ver pessoas que estavam no vício, e aqui todo tipo de vício, pessoas que fizeram coisas terríveis e que agora louvam o nome de Deus, e que agora estão fazendo bem, e que agora estão abençoando outras pessoas. Isso é visível, e contra isso não tem contra-argumentação. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar. Afinidade, o que diz os cientistas sociais? Afinidade, admiração, reputação social, racionalidade individual. Somos seres influenciáveis. Deus sabia o que ele estava fazendo dentro da sua estratégia divina de colocar a parte humana. Mas nós somos pecadores, e aqui no livro Serviço Cristão, da escritora Ellen White, na página 7, exatamente o texto que eu li,
diz que Deus não escolheu os anjos que nunca caíram, mas sim seres humanos, de paixões idênticas às daqueles a quem eles buscam salvar. Paulo disse: eu não sei o que acontece com a minha vida. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, isso que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E esse mesmo Paulo, ele diz assim, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imitem, não porque eu sou esse cara confuso, que não sabe o que acontece, mas mesmo sabendo quem eu sou, confuso, problemático, o pior dos pecadores, eu imito a Cristo. Então faça o mesmo, imite a Cristo e influencie outras pessoas a fazer o mesmo. Seja um influenciador espiritual, não um influenciador digital. Você pode até ser um influenciador digital, desde que você seja espiritual. Já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se Deus falasse diretamente para nós, o resultado não seria o mesmo. A Bíblia comprova isso. A Bíblia mostra várias situações onde Deus falava face a face com o homem, até mesmo antes do pecado. E o que aconteceu? Cederam à tentação. Deus falava com Caim e Abel. Deus falava com Noé, com seus filhos. Deus apareceu e falou com Abraão várias vezes. E Abraão ainda assim foi lá e adulterou e teve Abimael e foi uma tremenda calamidade. Se Deus se manifestou para o povo de Israel, abriu o Mar Vermelho, coluna de fogo durante a noite, coluna de a nuvem durante o dia. E tudo isso não impediu o povo de se rebelar contra Deus. Deus se manifestou no Sinai e o povo pediu para Deus não falar com o povo. Pediu para Moisés falar. Deus nos falou em várias ocasiões, de várias formas, e na plenitude dos tempos, Ele enviou o próprio Cristo para falar conosco. E o que fizeram com Jesus? Crucificaram. Deus sabe o que Ele estava fazendo com a sua estratégia. Parte divina, morte de Jesus. Parte humana, testemunhar, discipular, influenciar, liderar, conduzir, salvar. Essa é a nossa parte. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Se ver milagres, aparições de Deus, teofanias, epifanias, e ouvir a voz diretamente resolvesse o problema do povo de Israel, resolvesse o problema, o povo de Israel não teria sido tão rebelde, e por que não dizer tão pagão. Deus não vai finalizar essa obra sem os agentes humanos. Serviço Cristão, página 9. E Ele designou alguns para apóstolos, Ele designou outros para profetas, Ele designou outros para evangelistas, Ele designou outros para pastores, outros para mestres, um com seu dom, visando um fim proveitoso, influenciar pessoas para que elas sejam salvas para o reino de Deus. O plano da redenção, ele tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi só para isso, apenas só para isso que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devida, como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo,
Patriarcas e Profetas, livro escrito pela escritora Ellen White, página 69. O Senhor fez de sua igreja, do seu povo, não é esse templo, seu povo, você, eu, nós, reservatório de influência divina. Olha que interessante, gente. Tudo isso que eu estou falando para vocês agora, aqui no final, são todas citações escritas por Ellen White nos seus livros. Ellen White já falava sobre digital influencers, ou influencer digital. O plano da redenção. O Senhor reservou, Ele desejava que sua igreja fosse esse reservatório de influência divina. O universo celestial está à espera de que os membros se tornem canais pelos quais flua para o mundo a corrente da vida. De que muitos se convertam e, por sua vez, se tornem também condutos pelos quais a graça de Cristo flua para as regiões desertas da vinda do Senhor. Serviço Cristão, página 21. Últimas considerações, minhas últimas palavras para você nessa noite. O que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas? Para a edificação. Eu vou trocar igrejas por povo, porque infelizmente a igreja tem uma conotação muito ruim hoje em dia. Igreja significa nós. Então, o que agora se necessita para a edificação, para a nossa edificação do povo de Deus, é do aprazível trabalho de pessoas sábias para discernir e desenvolver os talentos na igreja, talentos que possam ser preparados para o uso do Mestre, para o uso de Cristo. Devia existir um plano bem organizado para o emprego de pessoas que fossem a todas as nossas igrejas, grandes ou pequenas, para instruir os membros como trabalhar para a edificação desse povo. E também a favor dos que não creem em Deus. Instrução e educação é o que são necessários. Os que estão empenhados em visitar o povo de Deus devem ensinar aos irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer esse trabalho. A vereda dos homens. Serviço Cristão, página 44. A vereda dos homens que estão colocados como líderes não é fácil, mas devem eles ver em cada dificuldade um chamado à oração. Jamais devem deixar de consultar a grande fonte de toda a sabedoria. Fortalecidos e iluminados pelo obreiro mestre, eles serão então capacitados a permanecer firmes contra pecaminosas influências. E a discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. E eles aprovarão o que Deus aprova. E eles vão se empenhar com todo o fervor contra a introdução de princípios errôneos entre o povo de Deus. Influências para o bem, influências para o mal. Que tipo de influenciador você tem sido? Que tipo de influenciador você é? Por quem você tem permitido ser influenciado? Você tem gastado 3 horas e 40 minutos em mídias sociais, curtindo personalidades diversas? O que isso traz de proveito para a sua vida e para o seu próximo? As pessoas falam tanto do amor, as pessoas falam tanto que o mais importante é o amor no âmbito cristão. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. O que você está fazendo todos os dias? Você está sendo bênção para as pessoas à sua volta? Você e eu não podemos dar aquilo que não temos. Primeiro precisamos estar ligados à videira verdadeira que é Cristo. E depois vamos poder realmente cumprir a nossa parte na estratégia divina de alcançar pessoas.
E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus concede a todos deliberadamente. Tiago 1:5. Que Deus abençoe você, que você reflita nisso. Líderes, reflitam nisso. 40 líderes, só 7 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, influenciaram positivamente. Porque o ser humano é influenciável, para o bem ou para o mal. Que a partir de hoje, em Cristo, você busque ser um influenciador espiritual e possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas, servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de convidar você para que nesse momento nós possamos finalizar esse culto com uma oração, onde você estiver, em reverência, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua estratégia é perfeita, embora nós não, quem sabe, não conseguimos compreendê-la de maneira completa, total, mas ao refletirmos um pouco podemos ter essa convicção. É a melhor estratégia. Obrigado, Senhor, porque nessa estratégia o Senhor colocou uma parte, destinou, separou uma parte para que nós pudéssemos nos envolver diretamente e desenvolvermos o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo, o maior influenciador de todos os tempos. Que nós possamos realmente compreender esse nosso papel, esse privilégio que nós temos e cumprir a nossa parte para abreviar a tua volta. Abençoe os líderes, abençoe cada um com seus dons, com seus talentos e que realmente nós possamos, ó Deus, fazer a diferença na vida das pessoas, servindo ao Senhor e salvando pessoas para o teu reino. Nos dê uma semana de vitórias, nos acompanhe, vá à nossa frente, preparando o caminho, nos proteja, a nós, aos nossos queridos e a toda a humanidade, diante desse vírus terrível. Tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.